Sejam bem-vindos ao curso Prompt Max. É um curso extremamente assertivo, direto, onde a gente vai falar sobre a essência do que as inteligências artificiais exigem de nós humanos, que são os prompts. Na verdade, prompt, como muita gente já conhece, ou se você não conhece, vou ter a oportunidade de explicar muito rapidamente o seguinte: prompt são os comandos que nós damos para a inteligência artificial para tirar as informações que nós precisamos. Simples assim. Você pode ter prompts que a gente diz, mais complexos, pode ter prompts mais simples, mas o tamanho não implica na maneira como você vai tirar a sua resposta da ferramenta de inteligência artificial. A inteligência artificial está moldando tudo que a gente conhece hoje como metodologias de trabalho, metodologias de ensino, metodologias de aprendizagem, como a gente se relaciona no mercado, como a gente gera produtividade, gera valor, e tudo isso passa sempre pelo prompt. Não adianta você ter uma ferramenta de inteligência artificial extremamente robusta se você não sabe tirar dela o que é de melhor. É a mesma coisa que eu te desse uma Ferrari e você não soubesse dirigir. Então, a ideia do prompt, ou de a gente estudar sobre prompt, é tentar entender como ele funciona, o mecanismo de como ele funciona, quais são as pegadinhas que tem e tirar o máximo possível da ferramenta de inteligência artificial. Essa é a proposta desse curso que você está iniciando agora. Vão ser 4 aulas, extremamente direto. A gente começa falando do ChatGPT, que é onde basicamente 90% das pessoas operam. Isso vale para o Copilot, para o Gemini, para o Claude, para o Llama, vale para todos. É que o ChatGPT tem um recurso onde você pode fazer uma configuração, uma customização para que ele absorva melhor o que os prompts têm para lhe oferecer. Tá bom? Já falei demais, vamos agora rodar o conteúdo do nosso curso para a gente começar a se deliciar aprendendo mais sobre prompt. Vamos lá? Muito bem, vamos falar do conteúdo agora, antes da gente começar o nosso curso, porque é extremamente importante a gente entender a sequência, o racional pedagógico que a gente colocou para esse curso aqui. A gente vai começar falando sobre o ChatGPT, mas não o ChatGPT como vocês conhecem. A gente vai aprender a customizar o ChatGPT, ou seja, ele deixar com a sua cara, ele deixar com a sua linguagem, para o que você precisa, para o que você trabalha. Ele é uma configuração simples, mas extremamente importante. E a gente também vai ensinar a fazer os GPTs, que é porque isso vai ajudá-los a ter assistentes virtuais aí com QI de Einstein para ajudá-los com os prompts. Ok? Segunda aula, nós vamos falar muito dos fundamentos dos prompts, um pouquinho da diferença de um prompt de imagem, um prompt de texto e um prompt de vídeo. Terceira aula, a gente vai falar sobre framework. O que são os frameworks, como eles funcionam, como eles ajudam você no dia a dia, na elaboração do prompt. E vamos encerrar o nosso curso falando de encadeamento de prompts. Encadeamento geralmente é um nível mais avançado, mas a gente vai dar aqui uma pincelada para vocês aprenderem, para quem quer construir conteúdo um pouco mais complexo e que exija uma série de informações em sequência. Tá bom? Esse é o nosso conteúdo. Agora vamos direto para a nossa primeira aula. Para a nossa primeira aula. Vamos lá. Bom, antes de começar a aula, eu quero só destacar a questão da aplicabilidade aqui dos nossos prompts. Os prompts eles podem ser aplicáveis e devem ser aplicados em todas as ferramentas de inteligência artificial. As pessoas geralmente acham que o prompt é só aplicado ao ChatGPT. Sim, o ChatGPT é o principal porque é onde as pessoas interagem mais, né? Tem mais facilidade, usam mais a questão de texto. Só que você tem prompt para gerar para imagem no Kling, que é de imagem, no Runway, no Synthesia, no HeyGen, você pode gerar prompt para o Gamma AI, que faz a apresentação, você pode gerar prompt, inclusive, para outros chats que são concorrentes diretos do ChatGPT, como é o que eu quero dizer aqui, como o Gemini, que é do Google, como o Copilot da Microsoft, como o Claude da Anthropic, como o Llama da Meta. É óbvio
que todos os prompts são aplicáveis em todas essas ferramentas de inteligência artificial. Ok? Dito isso, vamos direto para a tela entender como a gente faz na nossa primeira aula a customização do ChatGPT. Mostrar para vocês como funciona essa customização e eu quero dar algumas dicas que eu julgo ser preciosas para quem está começando o curso. Vamos lembrar que agora a gente tem assistentes virtuais com QI de Einstein. O que isso quer dizer? Você tem um funcionário, meu amigo, com QI de Einstein, que tem um recurso de habilidade de pensar muito grande e pode te ajudar, e vai te ajudar. Para isso, tem duas perguntinhas na primeira dica que elas são interligadas. É assim, como você solicitaria algo para esse seu assistente na hora de ele executar? E a segunda perguntinha que tem a ver com isso é, essa pessoa entenderia, esse assistente entenderia o que você está pedindo? Então, a primeira dica tem a ver com essas duas perguntas. Se você encapsular isso na sua cabeça, você mais ou menos organizar isso na sua cabeça, você já sai com um prompt mais ou menos direcionado. Porque vamos lembrar que quando você contrata uma pessoa, ou nesse caso você está contratando esse assistente virtual ou essa ferramenta de inteligência artificial, ela não conhece nada de você, ela não sabe o seu tom, ela não sabe se você é uma pessoa mais assertiva, se você é uma pessoa mais informal, ela não sabe se você trabalha com algo que exija um pouco mais de contextualização de assunto, ou se você trabalha com algo que precisa ser dito muito rápido, de uma maneira muito curta. Então, esse ajuste é extremamente importante. Pensa que você está contratando essa pessoa ou para o seu trabalho ou para ser um assistente pessoal seu, para atividades que vocês têm que vão ser automatizadas. Ok? Essa é a primeira dica. Segunda dica, comece simples. Não adianta vocês quererem contar tudo para esse assistente virtual de uma vez, porque vocês não vão tirar deles o que é de melhor. Então, começando simples, você vai trilhar um caminho, não tenha preguiça, vai começar a trilhar um caminho. Essa ferramenta de inteligência artificial é inteligente e vai entender isso e aos poucos vai azeitando a resposta e vai trazendo mais robustez para os seus trabalhos. Terceiro assunto é uma pesquisa que a OpenAI soltou. Eu só tenho conhecimento da OpenAI, mas eu acredito que isso valha para muitas outras ferramentas de inteligência artificial. É que 80% dos prompts simples, eles já atendem à demanda das pessoas. Então, isso pode parecer uma redundância em relação à dica 2, mas não é. É porque as pessoas têm a tendência de falar assim, quanto maior o meu prompt é melhor. Não, vai depender muito do que você precisa, do que você quer. Ok? Quarta dica ela tem um pouco de quebra do que a gente tem de instinto humano de se acomodar. Agora eu tenho uma ferramenta de inteligência artificial que vai me ajudar e vai fazer com que ela faça tudo por mim. Então, não é assim. Então, você vai começar com um prompt. Você vai colocar um prompt, ele vai te dar uma resposta, você vai ler aquela resposta, até para saber se não tem o que a gente chama de hallucinations, ou bugs nas respostas, se elas estão coerentes ou não. Aí você vai fazer um novo prompt, e aí você começa uma conversa onde você vai fazer o prompt, pergunta, leia, pergunta, leia, pergunta, leia, pergunta, leia, até você chegar num resultado que te satisfaça e você sabe que ali tem um material que foi lapidado e que você pode trabalhar. Nunca faça um primeiro prompt, pegue a resposta, faça um copy-paste e ponha. Você corre vários riscos aí. Você corre riscos de, às vezes, ter um conteúdo que já foi explorado por alguém, você pode ter o risco de não ser aquilo que você queria, você pode ter um risco de ter um bug ou uma hallucination, como a gente diz, com uma informação incoerente. Enfim, você pode ter, às vezes, até o que já aconteceu, uma resposta que tem algum viés algorítmico com um cunho racista, por exemplo. Então, leia o que você está colhendo, ok? E por último, eu diria que é o seguinte, aí é só mais uma informação, que assim, os prompts mais complexos, eles funcionam melhor em planos pagos. Se você for querer rodar em planos simples, ou gratuitos, como a gente diz, não simples, gratuitos, eles têm mais dificuldades. Então os planos pagos conseguem te dar maiores resultados. Tá bom? Vamos agora para um outro
Vamos seguir aqui na nossa aula antes da gente chegar na nossa tela, tá bom? Olha só esse gancho que eu quero falar, que é muito importante para nós que lidamos com prompts. E antes de mais nada, de a gente mostrar na tela do ChatGPT, tem uma analogia que eu preciso fazer para vocês aqui, que é extremamente importante. Inclusive, essa analogia é feita pelo grande Mário Sérgio Cortella, nosso mestre, nas palestras dele, e eu estou pegando aqui emprestado para elucidar o que eu quero dizer para vocês aqui. Existe um filme chamado Alice no País das Maravilhas, onde aparece um gato. Esse gato ele aparece no começo do filme e no final do filme. No final do filme, a Alice ela está numa encruzilhada, tem dois caminhos. Ela olha para uma árvore, vê o gato, igual vocês estão vendo aí na tela. Ela vê o gato e faz a seguinte pergunta para o gato: Gato, qual o caminho que eu tenho que seguir? O gato, na alto da sua sabedoria e tranquilidade, pergunta assim: aonde você quer chegar? Aí ela responde: eu não sei. Aí o gato, muito sagaz, responde: bom, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Usando essa analogia, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se vocês, quando começarem a interagir com o prompt, na hora de vocês sentarem na frente de uma ferramenta de inteligência artificial, seja para gerar uma imagem, seja para gerar um vídeo, seja para gerar um texto, um artigo, um PDF, o que seja, se vocês não souberem o que vocês querem, se vocês não souberem o que vocês tirarem da máquina, vocês não chegam a lugar algum. Tá claro isso? Show! Vamos então agora abrir a tela do ChatGPT para a gente customizar o nosso ChatGPT para prompt. Muito bem, estamos na tela agora aqui e vamos começar a nossa customização da nossa aula. Então, primeira coisa, deixa eu passar para o português aqui, fica mais fácil. Português, muito bem. Bom, já que todo mundo conhece a carinha do ChatGPT, é aqui que você põe o prompt, certo? E é aqui que você sobe os arquivos, pode ser do Google Drive, pode ser do OneDrive, pode ser do seu computador. Quais são os arquivos que você pode subir na versão agora da inteligência artificial generativa, que é essa versão mais nova do ChatGPT? Você pode subir arquivos de PDF, planilhas de Excel, você pode subir imagem, vocês podem subir até arquivo de áudio aqui. O que é interessante? Vocês, infográfico, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é isso aqui, ó. Vocês vão clicar aqui e vão aqui em personalizar GPT. Isso aqui é importante para os prompts. E aqui vocês vão entender que são só duas perguntinhas, mas eles fazem uma diferença enorme na hora de gerar os prompts. Então, a primeira pergunta que deve estar para vocês em português aí deve estar assim, ó. O que você gostaria que o ChatGPT soubesse para prover melhor resposta para você? Eu dei uma conotação profissional. Você pode... Por quê? Porque eu estou usando para o meu lado profissional. Eu vou te mostrar o que eu escrevi. Mas você pode dar uma conotação pessoal também, tá? Então, no meu caso, ficou assim. Sou um ex-executivo da educação no Brasil, moro atualmente nos Estados Unidos e tenho uma empresa de educação com foco em escolas públicas K-5. K-5 seria o Fundamental 1 aí no Brasil. Tenho 3 programas nessa empresa: Emotional Intelligence Program, Young Entrepreneurs e Mindfulness for Kids. Além disso, dou consultoria em gestão de negócios e inteligência artificial. Tenho me especializado em IA para oferecer cursos e workshops criando um ecossistema que nomeei como IATech. Importante. Vocês verem que eu só coloquei informações profissionais. Eu coloquei, inclusive, um contexto que eu fui um executivo no Brasil, eu falei do meu passado, contei do meu presente, que eu tenho uma empresa de educação aqui de negócios, né? E que eu tenho me especializado, e eu falo muito isso, porque em inteligência artificial eu falo, porque eu me pergunto, você conhece um pouquinho? Eu falei, eu conheci um pouquinho ontem, hoje eu preciso... hoje eu não conheço mais, então eu preciso continuar aprendendo. Inteligência artificial é assim, tudo na vida é assim, né? Você todo dia tem que estar estudando, constantemente aprendendo. Só que inteligência artificial, isso é mais forte, né? Por isso que eu deixei numa condição de que eu tenho me especializado no sentido eu estou em constante evolução nesse assunto e eu quero sempre oferecer cursos e workshops para as pessoas dentro de um sistema, e eu já nomeio esse sistema chamado IATech, tá? Eu poderia ter feito pessoal aqui? Poderia, por exemplo, sou uma mulher de 30 anos, tenho uma vida extremamente saudável, eu quero que você me auxilie
numa alimentação regrada, uma alimentação que me ajude a manter a minha saúde, por exemplo. Então, você tá dando para ele um contexto de como você tá, pessoal. Eu dei um contexto profissional, tá? Então, essa primeira pergunta é isso. A segunda, detalhe, você pode fazer até 1.500 caracteres. Eu usei aqui 30% disso, né? Segunda pergunta, são só 2 perguntinhas. Como você gostaria que o ChatGPT respondesse para você? Isso aqui é importância, isso é mais importante ainda para o prompt, porque aqui ele vai dar o tom, ele vai azeitar a maneira como você vai depois elaborar o prompt. Por isso que eu quis começar essa primeira aula explicando para vocês como customizar o ChatGPT. Muita gente começa a usar e não customiza, não personaliza o ChatGPT. Então, essa pergunta aqui, o que eu coloquei? Quero textos focados e assertivos com muitos dados e fontes citadas. Além disso, destaque sempre os principais highlights dos estudos e chats que discutiremos. Haja sempre com visão de acionista e empreendedor para um público de profissionais que são menos experientes nos assuntos que eu abordarei. Portanto, a didática é importantíssima. Percebam que eu dei o tom do que eu quero das minhas respostas, dos prompts que eu vou colocar mais para frente. Eu já estou dando um tom para o ChatGPT do que eu quero. Eu poderia ter colocado assim, eu quero textos longos, onde você seja extremamente detalhista, que você traga vírgula por vírgula, assunto por assunto, traga detalhes disso ou daquilo. Eu poderia ter colocado isso, né? Por quê? Porque de repente minha função, se eu sou um escritor, eu sou uma pessoa que só gera conteúdo para determinados assuntos, isso seria importante. Para mim aqui, não. Eu quero textos muito mais focados e assertivos, porque aqui também entra uma dica que é assim, eu não sei se, quando você pede texto muito detalhado, ele abre muito o leque e a chance de ter alucinações ou bugs no texto é grande, até eu treiná-lo. Então, quando o texto vem mais assertivo, eu consigo ler e saber se ele está acertando o tom que eu quero, e aí eu vou alimentando ele naquela dica que eu dei para vocês no começo de leia, responda, leia, pergunte, leia, pergunte, leia, pergunte, leia, pergunte, tá bom? Então, esse é o meu exemplo. Aqui vocês vão colocar o tom que vocês querem que ele responda nos prompts que vocês vão fazer. Aqui embaixo tem três recursos que vocês podem usar. O browser, que na verdade é o navegador aí, quer dizer, quando vocês fizerem um prompt, ele não tiver informação, ele precisar buscar alguma coisa mais atualizada que acabou de sair num site, num portal, em algum lugar na internet, ele vai buscar essa informação, faz um searching, faz uma pesquisa e traz para vocês. Então, eu deixo isso aqui habilitado. O DALL-E, eu deixo habilitado porque é o gerador de imagem do ChatGPT. Ele automaticamente, se eu pedir, terminei de fazer um assunto com ele, falei, agora ilustra para mim isso numa imagem, o que a gente disse. Ele vai lá e cria uma imagem para nós. Então, isso aqui é importante, né? E aí, o código, eu posso deixar um código se eu quiser, por exemplo, gerar uma apresentação de PowerPoint, onde ele vai gerar um código, aquele código eu pego, vou no PowerPoint, ploto lá e ele descarrega esse código e gera a apresentação no PowerPoint. Ou ele pode fazer um código de Excel, ou pode fazer um código de tabela, não importa qual o código que ele vai fazer. Esse daqui é onde você habilita para ele poder responder. E aqui embaixo, por último, eu quero sempre que ele habilite esta configuração que eu coloquei aqui nessas 2 perguntas e mais esses 3 capabilities aqui, eu quero sempre que ele acione para todos os meus chats, tá? Para todas as minhas conversas, para todos os meus prompts. Se eu desabilitasse isso aqui, ele não ia considerar para todos, tá? É só para o primeiro que eu fiz, mas eu quero isso para todos. E dou um salvar aqui e fechou. Essa é a customização. Vou aproveitar e falar para vocês dos GPTs. Onde vocês criam um assistente virtual? Vocês podem vir aqui e criar meu GPT, ok? Vocês criaram um GPT. Então, vocês vão criar aqui, criar um chat GPT. Vocês vão criar aqui um GPT. O GPT é um assistente virtual especialista num determinado assunto. Vocês vão colocar aqui a imagem. Vocês clicando em cima aqui vai aparecer, carregar uma foto que vocês têm aí. Ou, se vocês não tiverem a foto, vocês podem usar o DALL-E para fazer isso. Para isso, vocês precisam dar um nome para o ChatGPT. Vocês vão lá, vou dar um nome aqui. Opa! Calma aí que travou aqui.
Ó, eu vou só continuar aqui, já com o GPT para a gente ganhar tempo. É o seguinte, ó, isso aqui foi um GPT que eu criei para fazer planos de aula para professores no Brasil. Então, o professor, ele chega aqui e fala assim, ó, eu sou um professor de química da quinta série, ou da sétima série do Fundamental 2. Eu quero falar sobre tabela periódica. Aí ele vai clicar em iniciar e ele vai escrever, ó, me dê um plano de aula para falar sobre tabela periódica para alunos da sétima série, e aí ele vai lá e vai elaborar o plano de aula, tá? Como que eu fiz a criação? Eu subi aqui a foto, obviamente tá aí a técnica, eu dei o nome para o meu GPT escrito planos de aula e a técnica, ele aparece aqui, ó, tá? O que eu escrever aqui, ele vai aparecer aqui, tá vendo? Então, é para isso, é a carinha que você tá dando para ele, tá? Outra coisa, descrição. A descrição é como que eu tô definindo que é esse meu assistente virtual. Como que é esse meu GPT? E aí eu coloquei aqui, ó, conheço o GPT e a técnica. Seu assistente para planos de aula personalizado no contexto educacional brasileiro. Oferece planos ajustados ao ano e disciplina com recursos interativos, economizando tempo e enriquecendo o aprendizado. Essa é a definição que eu dei para o meu assistente. É isso que ele vai entregar para quem conversar com ele. E aí aqui eu dei as instruções. Olha só, ó, eu quero que você eu quero desenvolver um GPT próprio especializado em planejamento de aulas, ajustado às especialidades do sistema educacional brasileiro, usando o BNCC. O BNCC, para quem não conhece, é um arquivo, a base nacional curricular que tem no Brasil, que é onde define toda a matriz curricular do MEC. Né? Então, por que é importante isso? Porque isso é o que define as regras que os planos de aula têm que seguir. E aí eu coloco aqui, ó, diretrizes iniciais. Quero que os educadores tenham autonomia de criar os planos de aula, utilize o BNCC, use exemplos. Aí aqui, ó, detalhe, vocês podem fazer isso. Essa parte aqui, ó, toda vez que você vê esses asteriscos aqui, ou essas chavinhas, são coisas que eu peguei no ChatGPT, eu fiz um prompt e falei, olha, eu vou fazer um GPT para isso, gera para mim aqui uma instrução. Ele gerou, eu peguei, copiei e colei aqui. Ótimo, você pode fazer isso, tá? Então, o que é importante? Aí eu coloquei iniciar, esse iniciar vem aqui, é como começa a conversa, né? Como você quer que ele comece a conversa com quem está interagindo. Aqui é importante, deixa eu passar aqui para português, para todo mundo entender. Aqui é o seguinte, qual é o conhecimento que você quer carregar para o seu assistente virtual? Se você está contratando uma pessoa, onde você vai treinar essa pessoa? Primeira coisa, ela provavelmente vai ter que ser treinada nas políticas e diretrizes que a sua empresa tem. Então você vai subir aqui. Se você pedir alguma coisa na empresa, você vai subir aqui. No meu caso, eu subi o BNCC. Fui no Mac, baixei todo o BNCC atualizado e subi uma versão em PDF aqui para ele, dizendo o seguinte, ó, toda vez que você for gerar uma resposta para alguém em relacionado ao plano de aula, você tem que consultar o BNCC para saber se está adequado ao que o Mac está pedindo. Então, esse é um conhecimento que eu estou dando para o meu assistente virtual. Outra coisa que eu fiz para esse meu assistente virtual, eu dei para ele um benchmarking, ou seja, eu fui na Ipsos e peguei o melhor plano de aula que se tem como referência no mercado. E subi aqui para ele, falei, ó, segue esse plano de aula aqui, porque ele é um plano de aula bem estruturado, com qualidade, que atende. Então eu estou dando para ele uma analogia, estou dando para ele um exemplo, que também na hora de responder, ele vai seguir isso aqui que eu estou mandando para ele. Tudo bem até aqui? Então, pensa que você acabou de contratar esse funcionário, isso aqui serve para você dar as diretrizes para ele, você está dando nome para ele, você está dando as diretrizes para ele, você está dando informações para ele, né? E está dando aqui as regras que ele tem que jogar, onde ele tem que jogar o jogo. E aqui, de novo, as capacidades que você vai dar para ele. Olha, o meu assistente virtual, o meu GPT, você vai poder consultar na internet, que é esse caso aqui, você vai poder gerar imagem, ou você vai poder gerar códigos. Não tem problema, você pode fazer tudo isso aí. E aí, quando você finalizar, ó, no caso aqui eu estou atualizando só, ele sempre vai dar uma mensagem para você se você quer tornar esse GPT disponível só para você ou, ó, tá vendo? Ele tá aqui, ó. No meu caso, eu deixei ele para convidados. Então,
você vem aqui, se ele está para convidados, ou seja, só pessoas que têm o link, você dá aqui, ó, copiar link, ele copia o link e aí você consegue mandar para quem você quiser. Eu coloco aqui, ó, VGPT para vocês olharem como que ele ficou, tá? Ele vai abrir aqui, ó, esse aqui é o meu GPT. Lembrando que eu posso ter vários GPTs. Eu posso ter um GPT para organizar minha agenda do dia, eu posso ter um GPT para organizar a minha refeição, eu posso ter um GPT para conversar com os meus parceiros, para responder e-mail. Você pode fazer GPT para tudo, tá? E aqui eu vou falar assim, ó, plano de aula. Eu posso ter esse direto, não precisa nem falar, mas eu vou colocar gere um plano de aula com atividades e imagens. Não, imagens eu vou pedir depois. Com atividades para eu falar sobre células na 7ª série. Aí eu dou um OK. Aí ele vai seguir o que está no Mac, ele vai pegar o plano de aula fundamental e ele vai começar a criar o meu estrutura. Olha lá. Ele está criando aqui o plano de aula, células, estruturas e funções. Ele está trazendo isso porque provavelmente já deve ter. Tá falando aqui, ó. Isso aqui está definido na habilidade do BNCC, nesse código aqui, tá? Que é identificar e compreender a célula como unidade estrutural. Ou seja, ele está seguindo a regra do BNCC. Ele traz os objetivos dessa aula, traz os conteúdos, vai trazer a metodologia. E aqui ele começa, ó, a aula. Pelo jeito ele dividiu em 2 aulas. Aula 1. Você vai ter 10 minutos para falar a introdução das aulas, depois você vai falar 30 minutos da atividade 1, atividade 2, e vai fazer um fechamento. E continua na aula 2, diferença entre células animais e vegetais. Aí ele dá aqui, ó, avaliação, recursos, referências, beleza. Aí eu vou falar assim, ó, crie um quiz para essa aula. E deixa ele criar um quiz. Vamos ver o que ele vai fornecer, ó. Olha lá, ele vai fornecer um quiz. No caso, ele colocou 3 respostas, eu poderia ter pedido 4ª. Aqui ele dá 3 respostas, inclusive ele já dá qual a resposta correta, tá? Para você aplicar, tá bom? Eu posso determinar quantas questões eu quero. Aqui eu deixei em aberto, eu posso determinar. Ou seja, esse meu assistente está trabalhando redondinho, tá? Eu posso falar assim, agora, gere 2 imagens para ilustrar essa aula. Eu vou pedir aqui e vamos ver o que ele vai gerar de imagem, porque ele está com acesso ao DALL-E. Olha lá, está gerando a imagem para nós, de acordo com o que o assistente está instruído a fazer. Então vamos só terminar de ver aqui. Olha lá, ele gerou a primeira e está gerando a segunda. Vamos ver, ele vai disponibilizar para nós agora aqui para a gente ver. Está terminando de gerar a segunda ainda. As 2 imagens geradas representam uma célula animal e uma célula vegetal. Pois é, se eu conseguir ver a imagem, eu vou estar feliz, né? Vamos ver se abre a imagem aqui. Tô com um problema aqui na... Calma aí que eu vou abrir a imagem para vocês. Vocês vão ver a imagem aqui, calma aí. Bom, aí você terminou de fazer aqui, ó, o quiz. O que vai acontecer? Você vem aqui, ó, share, tá? Você pode fazer um share e criar um link disso daqui, dessa aula, e você vai poder mandar, publicar no LinkedIn, no Facebook, no Reddit, no X, ou poder mandar esse link para os seus alunos ou para quem você quer que seja, para quem quer que seja, tá bom? Então, finalizamos aqui a nossa primeira aula. Vamos sair daqui, voltar para o ChatGPT. E é isso aí. Agora, a próxima aula, a gente vai falar sobre os prompts especificamente e as diferenças de tons aqui no Prompt Max. Até a próxima.